Meus irmãos, boa noite. Eu desejo que a paz seja com todos. Que essa paz cerque a sua casa. Que a bênção de Deus seja duradoura sobre a sua família. Eu quero, nessa oportunidade, ler com a igreja segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 5. O versículo é o de número 16 e versículo de número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 16 e 17. Que Deus em Cristo abençoe a igreja, abençoe o pastor Hugo, satisfação de conhecê-los aqui. Louvar a Deus por ele enviado. Já é de muito tempo. E desejo que a mão de Deus faça esse lugar prosperar, crescer em graça e em conhecimento. Em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 e 17. Isso. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Amém? Está escrito assim: que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Podeis assentar. Esse capítulo de número 5, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 1 ao versículo de número 21, todo o assunto tratado aqui por Paulo, ele está diretamente ligado a esses dois versículos que lemos. Todo o assunto do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios está ligado diretamente aos dois versículos que lemos. Esses dois versículos eles são cruciais para que a gente possa compreender o capítulo 5 e o que Paulo está tratando ali. O versículo 16, Paulo diz que ele teve um conhecimento de Cristo posterior a de fato ter um encontro com Cristo, e ele teve um outro conhecimento sobre Cristo a partir de conhecê-lo. Então Paulo fala de dois níveis de conhecimento: um conhecimento que ele teve de Cristo antes de fato encontrá-lo, e um conhecimento que ele passa a ter depois de encontrá-lo. Esse conhecimento que ele tem de Cristo antes de encontrá-lo, ele chama de conhecimento segundo a carne. Era um conhecimento que Paulo tinha de forma natural sobre Cristo. E o que Paulo pensava sobre Cristo quando ele diz que o conheceu segundo a carne? É que para Paulo, antes dele ter um encontro com Jesus, Jesus não passava de um homem simples, que tinha grandes ideias e que foi líder de uma seita. A prova disso é que Paulo viveu uma boa parte da sua vida querendo perseguir a igreja e matar até alguns dos crentes, entre ele e Estevão. Porque o conhecimento que ele tem sobre Cristo até então
é um conhecimento segundo a carne, que o leva a entender e achar que Cristo nada mais é do que o líder de uma seita, um cara simples, de grandes ideias, mas que é líder de uma seita que perturba, de fato, o judaísmo e também os fariseus. Paulo tem um encontro com Jesus, se conhece a história, ele vai a caminho de Damasco, querendo matar a igreja, perseguir a igreja, ele tem cartas para isso. E quando ele está indo no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele, diz para ele, se apresenta para ele como Jesus. Paulo cai no chão, fica cego, e aí ele passa então a seguir a Jesus e o reconhece como seu Senhor. Esse encontro de Paulo com Jesus, ele é um encontro muito interessante, porque nesse encontro que Paulo tem com Jesus, ele sofre alguns, vou usar a palavra trauma, de repente não seria essa, mas é que eu penso agora no momento. Ele sofre alguns traumas quando ele encontra com Jesus. Ele encontra com Jesus e cai, ele encontra com Jesus e fica cego, ele encontra com Jesus e deixa de ser o líder da companhia que está indo até a igreja para destruí-la e passa a ser levado por alguém. Então, Paulo sofre alguns traumas ao encontrar-se com Jesus. Ele cai, fica cego e passa a ser direcionado ao invés de direcionar. Isso demonstra para nós que algumas vezes, quando nós nos encontramos com Jesus, ele vai desconstruir quem nós somos, para construir quem ele é em nós. Então, com Paulo, só quando ele caiu que ele ficou em pé, só quando ele ficou cego que ele passou a enxergar, e só quando ele passou a ser direcionado que ele achou o caminho. Então, alguns encontros com Jesus, ele faz exatamente isso, desconstrói quem nós somos, para construir quem ele é em nós. O encontro com Jesus faz isso, tira de nós as nossas certezas bem articuladas e coloca em nós verdades absolutas e eternas. Quando Paulo tem esse encontro com Jesus, ele deixa de conhecer a Cristo segundo a carne e passa a conhecer a Cristo segundo o Espírito. A mudança é tão drástica que quando ele conhece Cristo pela carne, ele quer matar quem prega o Evangelho. Mas quando ele conhece Cristo pelo Espírito, ele quer morrer pregando o Evangelho. Então você percebe como esse encontro com Jesus mudou Paulo. O homem que queria matar quem pregava o Evangelho, agora está disposto a morrer pregando este Evangelho. Porque o encontro com Jesus, ele causa essa transformação no homem. Essa mudança, essa desconstrução de quem eu era e agora de quem eu me tornei. É por isso que quando ele diz que conhece a Cristo, agora não mais pela carne, mas de um outro modo, de um modo espiritual, ele vai para o versículo 17 e diz: porque se alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, segundo Paulo escreve aos Coríntios, ele afirma que a prova de que alguém conhece a Cristo é que a sua vida é nova, o seu comportamento é novo, o seu modo de agir é novo, a sua vida por inteira é nova. Então, essa novidade de vida só é possível quando de fato eu tenho um encontro com Cristo de maneira espiritual. Existem 3 maneiras, no mínimo, pode existir outras, mas existem biblicamente 3 maneiras de se conhecer a Cristo, e o próprio Cristo fala sobre isso. Quando você lê Mateus capítulo 16, quando Jesus está em Cesareia de Filipe,
Jesus vai fazer uma pergunta aos discípulos. A pergunta é essa: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta é: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus pergunta para eles novamente: e vocês? Dizem o que de mim? No meio do silêncio, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, Jesus diz para ele: bem-aventurado, feliz, afortunado, abençoado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele faz um trocadilho e diz: tu és Pedro, que quer dizer lasca de pedra. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, não sobre Pedro, que é um lasco de pedra, mas sobre esta pedra, que é Cristo, a rocha que não pode ser abalada, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é importantíssimo, porque Jesus está afirmando que a igreja é edificada dentro de uma revelação de quem Cristo é. E aí você tem 3 níveis de conhecimento. O primeiro nível de conhecimento que Jesus apresenta é quando ele pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Que nível de conhecimento é esse? É o conhecimento terceirizado. Você sabe quem é Cristo ouvindo alguém falar dele. Então você sabe quem é Cristo ouvindo alguém falar dele. Esse conhecimento é perigoso, porque dependendo de quem você ouve, você pode aprender tudo sobre Cristo, menos quem Ele é de verdade. Olha o que Jesus diz: o que dizem os homens que eu sou? E olha o que eles diziam sobre Cristo: tu és Jeremias. Cristo não é Jeremias. Tu és Elias. Cristo não é Elias. Tu és um dos profetas. Cristo não era um simples profeta. Então, dependendo de quem se ouve, você ouve muita coisa em volta de Cristo, mas não conhece Cristo de fato. Então, o conhecimento terceirizado, ou só conhecer Cristo pelo que falam sobre Ele, pode não te revelar um Cristo verdadeiro. A segunda, ou o segundo nível de conhecimento, é quando Jesus sai desse conhecimento terceirizado e agora pergunta aos discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Agora eu não quero saber o que eles falam, eu quero saber o que vocês dizem. Partindo de que princípio? Partindo da experiência que vocês tiveram comigo. Vocês que andam comigo, que comem comigo, que bebem comigo, que dormem no mesmo lugar que eu, que estão para cima e para baixo comigo. Quem dizem vocês que eu sou? Esse segundo nível de conhecimento está ligado ao conhecimento experimental, aquele conhecimento desenvolvido durante o dia a dia, por experimentar estar com Ele. Quem dizes que eu sou? Pelo que você provou, pelo que você experimentou, pelo que você vive diariamente. Quem eu sou para você? A partir daí tem um silêncio no meio dos discípulos. Aí Pedro se levanta. Quando ele se levanta, diz o que eu já disse aqui: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso, Jesus sobe o nível de conhecimento. E agora ele não fala mais de um conhecimento terceirizado, do que eu ouvi falar. Ele já não fala mais de um conhecimento experimental, do meu dia a dia. Ele fala de um conhecimento revelado. Ele diz: não foi nem a carne e nem o sangue que te mostrou isso, mas o meu Pai que te revelou. Então Cristo é conhecido por nós por meio da revelação do Espírito Santo.
Se o Espírito não revelar para nós quem Ele é, nós vivemos conhecendo Ele do que os outros falam. Vivemos conhecendo Ele das atividades diárias. E Cristo não pode ser conhecido simplesmente pelo que alguém diz ou pelo meu dia a dia na igreja, mas pela revelação do Espírito. A igreja é firmada na revelação de quem Cristo é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E por que a igreja está revelada em quem Cristo é? Porque Cristo, Ele pode fazer muitas coisas, mas nem sempre a fará. É por isso que a revelação de quem Cristo é, ela vem pelo Espírito. E ela é mais poderosa do que a ideia de saber o que Ele pode fazer. Vou lhe dar um exemplo. Se a igreja fosse firmada em quem Cristo pode fazer, o dia que Ele não fizesse, acabou a igreja. Só que a igreja não foi firmada no que Ele pode fazer. A igreja foi firmada em quem Ele é. E Ele nunca vai deixar de ser quem Ele é. Mesmo quando Ele não faz o que eu quero. Olha o que o leproso diz para Jesus. Olha esse versículo. Mateus capítulo 8. O leproso chega para Jesus e diz assim: se tu quiseres, tu podes me limpar. Você percebe que a indagação do leproso não é o que Jesus pode, porque ele sabe que Jesus pode. Ele quer saber se Jesus quer. Meu Deus, aleluia. Por quê? Porque tem coisa que ele pode, mas não quer. Ele pode curar? Pode. Mas é sempre que ele cura? Não. Porque tem coisa que ele pode, mas não quer. Então o leproso vai diante dele e diz: se tu quiseres, tu podes. Porque eu sei que tu podes, eu não sei se tu quer. É por isso que a igreja não é firmada no que ele pode. Porque ele pode todas as coisas, mas nem sempre quer fazer o que ele pode. E se a gente fosse firmado só no que ele pode fazer, quando ele não fizer, acabou a estrutura. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí você encontra na Bíblia que Jesus pode fazer muitas coisas, mas que Ele veio fazer uma só. Jesus pode fazer muitas coisas, mas veio fazer uma só. O que Ele veio fazer? Lucas 19. O Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então Ele pode curar? Pode, mas não veio para isso, veio para salvar. Ele pode te dar uma casa? Pode, mas Ele não veio para isso, veio para salvar. Ele pode aumentar o seu salário? Pode, mas Ele não veio para isso, Ele veio para salvar. Ele pode abrir uma porta de emprego? Pode, mas Ele não veio para isso, Ele veio para salvar. Então quando Ele não quiser fazer o que pode, eu fico com Ele pelo que Ele veio, salvar a minha alma. E se eu não ficar rico, sou salvo. E se Ele não curar a minha enfermidade, sou salvo. E se Ele não me tirar do aluguel, sou salvo. E se o meu salário não aumentar, sou salvo. Se o meu nome não sair no edital do concurso tal, sou salvo. Porque se o meu nome não estiver lá, está escrito no livro da vida que isso é o mais importante. Oh, Jesus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a partir desse conhecimento de quem Cristo é, nós somos firmados, edificados, estruturados, de maneira que nada nos separa deste amor. Ele veio para a cruz. Ele veio para o Calvário. Meu Deus! Ele veio para o Tetelestai. Ele veio para consumar
Jesus não veio para uma cruz que era minha, ele veio para uma cruz que era dele. Jesus não carrega a minha cruz. Ele mesmo disse isso: quem quiser vir a mim, que carregue a sua. Por quê? Porque ele não veio carregar a cruz de ninguém, ele veio carregar a dele. Aquela cruz era para ele. Dentro de um propósito espiritual, aquela cruz já tinha dono. Não tinha como ele fugir daquele momento, era para ele. O que ele tomou sobre si não foi a minha cruz, foi os meus pecados, foi as minhas transgressões, foi as minhas iniquidades. Quando ele toma sobre si na cruz do Calvário as minhas iniquidades, depois com calma, porque não daria tempo para a gente fazer isso, mas depois com calma você pega os evangelhos e perceba que todas as vezes que Jesus vai tratar com Deus, na maioria das vezes, principalmente no livro de João, no Evangelho de João, onde João tem a ideia de apresentar Jesus como Deus e a sua paternidade divina, ele sempre se refere a Deus como Pai. Eu vim aqui porque o Pai me enviou, eu estou aqui porque o Pai me mandou, eu trabalho até agora porque o Pai trabalha. Então ele sempre está chamando Deus de Pai e nos ensinou a fazer isso também. Diz que quando a gente orasse, deveríamos chamá-lo de Pai Nosso. Deveríamos pedir a Ele, exigir no sentido passivo da ideia, exigir a filiação divina, entendendo que Deus é Pai Nosso. Está aqui para nos ajudar como Pai. Mas quando Ele entra no Calvário adentro, e começa a sentir as dores do nosso pecado, ele dá um grito ligado ao Salmo 22. E ele não chama Deus de Pai. É a única hora na cruz que ele não chama Deus de Pai. Porque ele começa na cruz dizendo: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Ele termina dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Mas entre esse Pai, perdoa eles, e Pai, recebe o meu espírito, ele dá um grito: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento em que ele dá um grito, em onde ele deixa de chamar Deus de Pai, ele está recebendo no seu corpo todos os nossos pecados. Pecados passados, de quem já havia cometido, pecados presentes, inclusive daqueles que estão crucificando, e dos nossos pecados futuros. Estava todos os pecados da humanidade sobre ele. Naquele momento, ele sentiu o que é separação do Pai. Porque a única coisa que separava o homem de Deus era o pecado. Olha o que Isaías diz no capítulo 59. Os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Deus dizendo: eu não sou surdo. E os meus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Pelo contrário, eu quero salvar vocês. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa profecia de Isaías é uma hipérbole. O que é uma hipérbole na língua portuguesa? É um exagero para mostrar como a situação está diante daquela imagem. Então olha o que ele está dizendo: Deus não está surdo, está ouvindo o pecador. Deus não está de braço cruzado, ele quer salvar o pecador. Mas o buraco que o pecado fez entre Deus e os homens é o mesmo espaço. Isso aqui é ilustrativamente falando, é o mesmo espaço entre mim e o pastor Hugo. É como se Deus estivesse aqui e o pecador lá. Deus ouve o pecador, Deus está com a mão estendida, porque ele diz que não estava encolhida. Mas o buraco que o pecado fez entre Deus e os homens era tão grande que nem Deus com a mão estendida chegava lá, porque a sua justiça não permitia com que Deus chegasse perto do pecador. É por isso que o Verbo se fez carne. É por isso que Cristo morreu na cruz do meio. A cruz do meio mostra que Ele é
rasgado de alto a baixo e deu a oportunidade do pecador entrar pelas portas do céu. O Calvário, por mais que seja esquisito, doloroso, maldito seja quem for pendurado no madeiro, era a profecia. Embora fosse um lugar de vergonha, a cruz não era uma simples cruz, era um altar onde o Filho de Deus não foi morto nem executado, porque Jesus diz que ninguém tirava a sua vida, ninguém poderia matá-lo. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego. O que há no Calvário não é um assassinato, o que há no Calvário não é uma execução, o que há no Calvário é um sacrifício de inocentes que abriu a porta da graça para que miseráveis como nós, passando pelo seu sangue, encontrasse diante do trono de Deus. A cruz fez isso. Aleluia! Oh, glória! Meu Deus, aleluia! E a partir do momento que eu enxergo esse Cristo da cruz, que eu enxergo a importância do Calvário, que eu enxergo o que ele fez na cruz, minha percepção é nova. Meu Deus, não tem como ter vida velha conhecendo esse Cristo. Não tem como ter vida velha conhecendo o Calvário. Quem passa pelo Calvário nunca mais, meu Deus, oh glória a Deus, consegue ser quem era, porque tudo se faz novo. E aí o texto de 2 Coríntios mostra para nós duas grandes mudanças. Existem diversas, mas pelo texto, duas grandes mudanças acontecem em nós a partir do momento em que Cristo nos é revelado. O que é que acontece em nós quando Cristo nos é revelado? O que se torna novo em nós quando Cristo nos é revelado? Primeiro, nós passamos a ter uma nova visão sobre a morte. A primeira coisa que muda na nossa cabeça quando Cristo nos é revelado é que nós passamos a ter uma nova visão sobre a morte. Antes de Cristo, a morte é temida. Antes de Cristo, a morte é temida. E a morte se apresenta como a vilã da história. A morte se apresenta como a bambambã da história. Mas quando você conhece Cristo, você percebe que a morte não é essa dona toda que ela diz que é. Na verdade, ela é a porteira do condomínio onde a gente vai morar. Oh, glória a Deus. Ela só trabalha para abrir a porta da gente sair daqui para encontrar com Ele. Nós temos uma nova visão sobre a morte quando a gente passa pelo Calvário e conhece o Cristo do Calvário. Olha o que Paulo diz. Por que nós temos uma visão nova sobre a morte? Por pelo menos 3 motivos. O primeiro, versículo 1 ao versículo 2 de 2 Coríntios, quando ele diz: porque sabemos que a nossa casa terrestre, este tabernáculo, falando do corpo, ele chama o nosso corpo de barraca, tabernáculo. Quando este tabernáculo, esta casa terrestre, se desfizer, porque o pó tornará o pó, quando esse corpo se desfizer, temos em Deus um edifício. Perceba que ele diz que enquanto nós estamos aqui, nosso corpo é uma barraca que se desfaz, mas que quando encontrarmos com Deus, oh, glória a Deus, então nosso corpo deixa de ser uma barraca que se desfaz para ser um edifício. Aleluia! Oh, glória a Deus. Uma casa não feita por mãos de homens, mas eterna. E ele diz: por isso que gememos. Olha isso, irmão. Que coisa linda é a Bíblia, né? Ele diz: por isso que nós gememos, porque desejamos que esse corpo seja revestido do que é do céu. Nós temos saudades de um lugar que a gente nunca foi. Meu Deus!
para um lugar que nunca conhecemos, porque lá não é o nosso destino, lá é a nossa origem. Oh, glória a Deus. Nós não vamos para o céu, nós voltaremos para Deus, porque nós somos dele, criados por ele. É por isso que gememos, porque nós acreditamos que há morte. Oh, glória a Deus. Aleluia. Abrirá a porta para a transformação do nosso corpo. Tem um versículo maravilhoso no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo de número 51. Olha o que ele diz: aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir aqui é morrer. Nem todos dormiremos, ou nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha o que ele diz no versículo 53: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que quando o nosso corpo for transformado, então zombaremos da morte. Ó morte, oh glória a Deus, onde está a tua vitória? Por quê? Por que Paulo fala isso, zombando da morte? Porque todos a morte venceu. Todos que caíram no braço da morte foram vencidos por ela. Aleluia. Jesus foi o único que, ao cair nos braços da morte, ela não pôde segurá-lo, ela não pôde retê-lo. Aí sabe como a Bíblia chama Jesus? O primogênito dentre os mortos. Primogênito é primeiro. E aí ele diz: o primeiro entre os mortos. Mas se você analisar essa expressão primogênito entre os mortos, parece que cai em contradição, porque ele não é o primeiro entre os mortos por ter morrido, porque tem gente que morreu antes dele. E ele também não é primeiro entre os mortos por ter ressuscitado, porque tem gente que ressuscitou antes dele. Ele mesmo ressuscitou os 3, filha de Jairo, filha da viúva de Naim e Lázaro. Então ele não é o primeiro porque foi o primeiro a morrer. Também não é o primeiro porque foi o primeiro a ressuscitar. Então por que é que ele é o primeiro entre os mortos? Porque ele é o primeiro que morreu, ressuscitou e não morre mais. Então ele é o primeiro de uma nova raça. Por isso ele é primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro de uma nova raça. Ele é o primeiro que abriu o caminho para que a gente também vença a morte. E como ele venceu, o nosso corpo também seja transformado. Quando nós conhecemos o Cristo do Calvário, nós temos uma nova visão sobre a morte, porque nós sabemos que o nosso corpo será transformado. Por que nós temos uma nova visão sobre a morte? Segundo, porque além do nosso corpo ser transformado, a vida será eterna. Aleluia! Olha o que Paulo diz aos 2 Coríntios, capítulo 5. Ele diz no versículo de número 4: o mortal seja absolvido pela vida. Ele está dizendo que a vida de Deus na nossa vida vai ser tão grande que não haverá espaço para a morte. Aleluia! Tem um versículo que você conhece, queria que você abrisse aí para a gente ler. Estou falando muito rápido? Estou falando muito rápido? Você não vai conseguir me entender? Se eu estiver falando muito rápido, você joga alguma coisa em cima de mim, que você já viu que eu falo muito, né? Eu vou falando assim, parece que eu não estou nem respirando.
João capítulo 11, versículo 25. Você conhece esse versículo? João 11, 25. João 11, 25. Quero ler o 25 e o 26 com vocês. Quero que você me acompanhe aí para a gente fazer uma leitura interessante desse versículo. Você encontrou? Diga amém. Amém. Está escrito, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer, ou nunca morrerá. E ele termina dizendo: crê tu nisto? Agora vamos pensar nesse versículo. Lázaro está morto há 4 dias. Marta, quando Jesus chega, Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, na cabeça de Marta, quem matou Lázaro? Jesus. A falta de Jesus matou Lázaro. Na cabeça de Marta, não interessa qual era a enfermidade. Ela tinha certeza que se Jesus estivesse ali, não tinha enfermidade certa que matasse Lázaro. Então, para ela, o que matou Lázaro não foi a enfermidade que ele tinha, foi a ausência de Jesus. E eu preciso concordar com Marta: nada mata mais do que a ausência de Jesus na vida de alguém. Nada mata mais do que a falta de Jesus na vida de alguém. Só que quando ela diz isso para Jesus, ele diz: tudo bem, a minha ausência matou ele, mas só que agora eu estou presente. E eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus está dizendo é: eu concordo, minha ausência matou, mas se a minha ausência matou, a minha presença ressuscita. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aí olha o que ele diz, isso aqui que eu queria que você guardasse. Ele diz assim: quem crê em mim, ainda que esteja... Então peraí, o fato de eu crer não impede que eu morra. Ok? Porque ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja, creu, mas morreu. Então o fato de eu crer não impede que eu morra. Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja, morto. Então eu posso crer e mesmo assim morrer. E aí a gente precisa entender isso, porque algumas pessoas têm um problema com a morte. Fulano era tão bom, aí a gente quer empurrar a morte para o outro. Né? Diz assim, tanta gente ruim para morrer, a gente quer empurrar a morte para o outro. Tanta gente ruim para morrer, morre fulano. Aí quando morre um crente numa situação complicada, aí piorou. Um crente que morre assassinado. Um crente que morre de câncer. Um crente que morre de Covid. Fica estranho, porque o povo está dizendo: tem sangue do cordeiro na tua porta, nenhum mal te sucederá, o anjo te guardará, e você sai de uma bala perdida, morreu. Não é estranho? É estranho. Estranho porque a gente não sabe lidar com a morte. Porque se a gente lê, não precisa nem ler outra coisa, se a gente lê a Bíblia, você vai ver que as piores mortes foram e até hoje é dos cristãos. Você acha que os discípulos morreram igual passarinho? Tem um povo que quer morrer igual passarinho. Eu queria morrer dormindo. Tem uns até que exageram, né? Eu queria acordar e tá morto. Tá morto, eu acordo, eu morto. Já ouviu gente dizer isso? Eu queria dormir quando acordar morto. Mas como assim? Ou morre ou acorda, não dá para acordar morto. Mas a gente acha que, mano, Jesus morreu desse jeito. Rebentado, cortado, moído, destruído. Isaías foi cerrado no meio. E não foi cerrado no meio assim não, cortado aqui para cair um pedaço para cá, não. Foi colocado de perna para cima e cortado no meio. Com serrote. Não teve morte legalzinha, esse aqui morreu dormindo. O único discípulo que morreu de causas naturais foi João, que demorou tanto para morrer que foi chamado de um discípulo imortal. Porque não morria, todo mundo morria e não morria. O povo já estava agoniado, morre. E o cara não morria, foi o único que morreu de forma natural. O resto foi de tudo quanto é jeito, apedrejado, decapitado, queimado, esfolado, crucificado. E teve um camarada, dentre tantos eles,
que foi um discípulo de João, depois era interessante você ler sobre ele, Policarpo. Um velhinho, 86 anos, prenderam ele numa fogueira e ia matar ele. E aí o camarada disse assim: se você negar Jesus, você não morre. Ele disse: tem 86 anos que eu sirvo ele e nunca me fez mal. Glória a Deus. Pode acender a fogueira aí que eu vou tranquilo. E sabe como eles morriam? Cantando. Glória a Deus. Soltavam os caras, depois você lê o livro, os mártires do Coliseu, soltavam as pessoas na arena para os leões comerem. Sabe que eles morriam? Cantando. Quando Paulo escreve a sua última carta a Timóteo, que ele está prestes a morrer decapitado. Olha que coisa de maluco. Se é crente, você vai entender. Paulo vai morrer decapitado, ou seja, vai morrer sem cabeça. Vão cortar a cabeça dele. Aí diz assim para Timóteo: corre depressa para me ter contigo, e traz também Marcos, que é muito útil para o ministério, e me traz uns livros também, que antes de morrer eu quero dar uma lida. Eu não sei ele quer ler antes de morrer. Traz uns livros aí que eu quero dar uma lida antes de morrer, porque já vão cortar minha cabeça. E eu estou certo, Timóteo, que eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando chega no versículo 8, ele diz assim: e eu estou certo que já me está sendo preparada uma coroa. Como é que um cara que está prestes a perder a cabeça diz que tem uma coroa? Vai colocar onde? Glória a Deus. Você percebe o que é fé? A fé te leva a um nível de que quem ouve você vai dizer: você é maluco. Você vai acabar, vão cortar tua cabeça, tu tem uma coroa, vai colocar onde? Mas só que a lição que Paulo está dando é o seguinte: tudo que o homem pode fazer é machucar minha carne, mas no meu espírito, na minha alma, ninguém encosta, ninguém toca, ninguém morre. Então eu posso crer e morrer, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Só que aí a gente tem que entender o que é eternidade. O que é a vida eterna que Deus nos prometeu? Vida eterna não é não morrer. Porque se vida eterna fosse não morrer, o que seria de quem já morreu? Então vida eterna não é não morrer. Vida eterna é não continuar morto. Glória a Deus. É por isso que ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Mas depois ele diz: então eu posso crer e morrer. Porque crer não impede que eu morra, mas a morte não impedirá que eu viva. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, creu, mas morreu, mas ainda que esteja morto, viverá. Porque por mais que eu creia, eu não posso impedir que eu morra, mas por mais que eu morra, a morte não pode impedir que eu viva. Então por que eu tenho uma nova visão sobre a morte? Porque eu creio na vida eterna. Oh, glória a Deus. Eu creio que eu não vou durar muito tempo ali. O pó vai voltar ao pó até o dia que a trombeta tocar. Porque na hora que a trombeta tocar, irmão, não tem quem segure os salvos. Não tem quem segure os crentes. Não tem quem segure quem tem o nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que quem morreu na água, a água vai ter que dar um jeito de devolver. Que quem morreu no fogo, o fogo vai ter que dar um jeito de devolver. Que quem morreu na terra, a terra vai ter que dar um jeito de devolver. Que quem morreu cremado, a cinza vai ter que dar um jeito de devolver. A morte não segurará os santos quando a trombeta tocar. A morte não segurará os santos quando a trombeta tocar. Nós viveremos eternamente. Aleluia. Quando nós conhecemos o Cristo do Calvário, nós temos uma nova percepção sobre a morte. Porque o corpo é corruptível e se torna incorruptível. Porque a vida passa a ser eterna. Aí tem um texto lindo. Você já vai abrindo aí para a gente ler junto? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Por que nós temos uma nova percepção sobre a morte depois que conhecemos o Cristo? Porque o corpo fica incorruptível. 1 Coríntios 13, 11. Porque a vida é eterna. Aí Paulo diz, você vai abrindo esse aí enquanto eu vou ler outro. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, o terceiro motivo pelo qual nós temos uma nova percepção sobre a morte.
Ele diz assim, versículo 6: por isso estamos sempre de bom ânimo, oh glória a Deus, sabendo que enquanto estamos neste corpo, enquanto estamos vivos, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos a confiança e desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha o desejo de Paulo, deixar esse corpo para habitar com o Senhor, porque enquanto eu estou neste corpo, eu vivo ausente dele. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Paulo está dizendo, enquanto eu estou vivo, eu vivo ausente de Deus, porque tudo que eu conheço dele é pela fé. Oh, glória a Deus. Então, eu não vejo, eu creio. Aleluia. Como ele é? Eu creio que ele é do jeito que João falou. Cabelos brancos como a lã, rosto semelhante ao sol do meio-dia. Você já viu? Não, mas eu creio, é fé. Paulo diz, enquanto a gente viver nesse corpo, tudo que nós conhecemos sobre ele é fé. Aí ele diz, por isso eu desejo abandonar esse corpo, porque quando eu deixar este corpo, então já não será mais por fé. Oh, glória a Deus. Será por vista. Eu o verei. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 8, por favor. Me acompanhe na leitura, por gentileza. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão. Cessarão, porque no céu não vai precisar profetizar mais. Havendo línguas estranhas, cessarão, porque no céu não vai precisar mais de nada disso. Havendo conhecimento, cessará, porque no céu não precisa de inteligência. Porque em parte conhecemos, em outras partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, entre nós não tem ninguém perfeito, porque o perfeito ainda vai vir. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Preste atenção nos dois exemplos que ele usa. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei, eu deixei com as coisas de menino. Esse é o primeiro exemplo. Preste atenção. Um menino, quando ele entra num carro, ele sabe que o carro anda? Sabe. Ele não sabe como anda. Se você solta uma criança de 5, 6 anos, que tem costume de andar de carro, ele vai direto para o banco do motorista. Pega no volante, faz até barulho. Mexe na marcha, finge que bota alguma coisa para ligar o carro, faz o barulho do carro, mas ele não entende nada de vela, pastilha de freio, radiador, preço da gasolina. Então ele nem sabe, senão não podia nem andar de carro. Ele não conhece como o carro anda, ele sabe que o carro anda, mas não sabe como anda. Então o conhecimento que ele tem sobre o carro é parcial. Por isso que no meio do conhecimento aqui, Paulo usa o menino, porque tudo que eu conheço sobre Cristo enquanto eu estou vivo é semelhante ao conhecimento de um menino sobre um carro. Eu sei que ele cura? Sei. Mas sei como ele cura? Não. Eu sei que ele liberta? Sei. Mas sei como ele faz isso? Não. Glória a Deus. Eu sei que ele criou todas as coisas? Sei. Mas sei como ele fez isso? Não. Então todo o meu conhecimento sobre Cristo é parcial. Por mais inteligente que eu seja concernente à palavra, que eu leia tudo quanto é livro, diante dele o meu conhecimento é como de um menino. Tem coisas em Deus que o homem jamais saberá. Tem um amigo que diz que Deus é tão fundo, mas tão fundo, que no raso ele já é fundo. Não dá, tem coisa que não dá para conhecer. O nosso conhecimento é parcial. Só que aí Paulo diz, vai ter um dia, oh glória a Deus, que a gente deixará de ser menino. Oh, aleluia. E aí, nós vamos conhecê-lo como ele é. Aleluia. Versículo 12, ele dá um outro exemplo. Ele diz, porque agora vemos por espelhos, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como eu também sou conhecido. O que quer ver como espelho aqui?
Naquela época não tinha espelho igual a gente tem hoje. Naquela época era bronze polido. Então tinha que polir o bronze para se enxergar. Se não polisse o bronze, você não conseguia se ver direito. A imagem era borrada. É por isso que Paulo usa a ideia de espelho, porque ele está falando de um bronze que não foi polido. Então quando você fala de um bronze que não é polido, você não consegue ver de fato a imagem. Você só consegue ver uma imagem borrada. E essa é a ideia que nós temos. Nós vemos Deus como uma imagem borrada pela Bíblia, pelo louvor, por uma profecia, por uma visão. Mas é sempre uma visão borrada de quem Ele é. Mas chegará um dia, oh glória, aleluia, que aí nós já não teremos uma visão parcial de quem Ele é, mas do jeito que Ele nos conhece, nós seremos conhecidos. E Ele será conhecido de nós. Entraremos em uma unidade tão grande que nós não saberemos quem somos nós e quem é Deus. Nós não nos tornaremos divinos, mas estaremos tão dentro dele, oh, glória a Deus, que nós já não saberemos quem é Deus e quem somos nós. Porque Deus não nos chamou para ser vários, Deus nos chamou para ser um. Glória a Deus. Há uma grande diferença entre reunião, união e unidade. O que é reunião? Ajuntamento de pessoas. O que é união? A vivência do mesmo propósito. O que é unidade? Um pelo outro. Glória a Deus. Se a gente fosse exemplificar isso, o que é reunião? Uma plantação de batata. O que é união? Um saco de batata. O que é unidade? Um purê de batata. Aleluia! Oh, glória a Deus. Numa reunião, você não consegue saber quem é a batata tal, quem é a batata assada, quem é a batata doce. Num saco de batata, você ainda consegue ver a batata grande e a batata pequena. Agora, num purê... Aleluia a Deus! Essa é a ideia de Deus. De que a gente se torne um só nele, para que Ele seja glorificado em nós. Quando nós passamos pelo Calvário, nós temos uma nova percepção sobre a morte. Segunda e última, e eu encerro. A segunda percepção que Paulo nos fala sobre ter uma vida com Deus depois que temos a revelação de Cristo, está em 2 Coríntios capítulo 5. Isso aqui é lindo. Versículo de número 12. Perdão, versículo de número 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 5. Olha. Versículo 14 e 15. Paulo diz assim: porque o amor de Cristo. 2 Coríntios 5, 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Paulo diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos. Olha a importância do Calvário. Ele morreu por todos. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si. Oh, glória a Deus. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Primeiro, Paulo diz que quando eu tenho uma revelação de Cristo, eu tenho uma nova percepção sobre a morte. Eu penso que a morte trabalha para mim, porque eu terei um corpo incorruptível, uma vida eterna e estarei de frente com Ele. Enquanto a vida, eu também tenho uma nova percepção. Eu já não tenho medo da morte e também não vivo mais para mim. Depois que eu passo pelo Calvário, a motivação da minha vida não é os meus interesses pessoais, é a glória de Deus. Isso é tão sério, mas tão sério, que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 10, versículo 31 e disse assim: quer comais, ou quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A grande pergunta, uma das grandes perguntas que as pessoas se fazem na vida cristã é como saber se algo é de Deus.
As pessoas oram 30, 40, 60 dias, fazem campanha, sobe monte, desce monte. Esse trabalho é de Deus, Senhor. Esse namoro é de Deus, Senhor. Esse casamento é de Deus, Senhor. Essa igreja é de Deus, Senhor. Para onde eu vou? Me mostre. E as pessoas querem saber o que é de Deus. Como saber se algo é de Deus? Como saber se algo envolve que estou fazendo, que quero fazer, que estou projetando, é de Deus? Como saber que o lugar onde eu congrego é de Deus, que a pessoa que eu estou namorando para casar é de Deus? Como saber que essas coisas são de Deus? Tudo, eu não disse algumas, eu disse tudo. Tudo o que vem de Deus precisa alcançar 3 propósitos. Tudo o que vem de Deus alcança 3 propósitos. E quais são os propósitos? Glorifica quem deu, melhora quem recebeu e abençoa quem está perto. Aleluia. Tudo que vem de Deus glorifica quem deu, melhora quem recebeu e abençoa quem está perto. Se o que eu recebi não está glorificando a Deus, já não é Deus que me deu. Se não me melhorou, já não é Deus que me deu. Se quem está perto não pode ser beneficiado com o que eu tenho ou quem eu sou, então já não é Deus. Por isso Paulo disse que depois que eu conheço a Cristo, eu sou constrangido por esse amor de não viver mais para mim, mas viver para a glória daquele que morreu e ressuscitou, para que Ele seja glorificado, para que eu seja edificado e para quem está perto de mim seja abençoado. Você quer ver um exemplo rápido? Quando Jesus entra no barco de Pedro, Pedro não tinha pescado nada uma noite anterior. Quando Jesus entrou, disse: joga do lado direito. Ele jogou, pegou um monte de peixe. Quando ele pega um monte de peixe, Pedro olha para Jesus e diz assim: sai daqui, porque eu sou um pecador. Glória a Deus. Meu Deus. Isso é mais do que um reconhecimento de quem Pedro é. É um reconhecimento de quem está no barco dele. Então Cristo é glorificado naquela pesca. Pedro é edificado naquela pesca, porque uma noite atrás o barco dele estava vazio. Agora está tão cheio que tem que chamar alguém para segurar a rede para não romper. Aí quando Pedro chega na beira do barco, no beira do mar, Jesus diz: agora me segue. Para quem ficou o peixe? Glória a Deus. Aleluia a Deus. Pro próximo. Porque quando Cristo entra na vida de alguém, é isso que acontece. Ele é glorificado, quem recebe é edificado, e quem está perto é abençoado. Aleluia. E quando estava, você pensa assim: mas caramba, agora Pedro deixou um monte de peixe para seguir Jesus. Verdade. Deixou um monte de peixe para seguir Jesus. Por quê? Porque ele aprendeu que melhor que o peixe é andar com o cordeiro. Por quê? Porque esse cordeiro lá na frente continua tirando peixe de onde não tem. E quando Pedro precisa de dinheiro, até na boca do peixe ele põe dinheiro para Pedro. Então eu preciso entender que a minha vida agora não é minha. Oh, glória a Deus. Paulo escreve aos Colossenses que a minha vida de verdade está escondida em Deus. Que essa vida que eu levo agora não é minha, a minha está escondida em Deus. Essa vida agora é para representá-lo. É por isso que ele nos chama de templo do Espírito Santo. Porque agora ele habita em mim. Ele está comigo. Dá uma olhadinha para a gente encerrar. E agora a gente vai encerrar de verdade. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Meu Deus. Aleluia. Glória. E aí pertinho de Coríntios. Você está em Coríntios 5, você vai passando a Bíblia, vai passando as folhas e vai chegar a Gálatas. Gálatas é depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Glória a Jesus. Aleluia. Gálatas 2, 20. Aleluia. Glória. Gálatas 2, 20. Você encontrou? Diga amém. Olha o que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, a minha vida humana, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu
em vão. Olha o que Paulo diz: eu estou crucificado com ele. Quando eu olho para o Calvário, eu não vejo só Cristo na cruz. Deixa eu dizer algo importante aqui. Cristo não abraçou a cruz. Cristo nos abraçou na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quando ele vai para o Calvário, a gente vai junto com ele. Quando ele vai para o Calvário, as nossas transgressões vão junto com ele. Quando ele vai para o Calvário, as nossas iniquidades vão junto com ele. E eu estou crucificado com ele. Glória a Deus. Meu Deus. Só que quando ele ressuscita, eu ressuscito também com ele. Já não para viver a vida que eu vivia antes do Calvário, mas para viver a vida poderosa da ressurreição, que aponta para uma nova vida. Aí tem 2 pontos aqui, para a gente concluir. 2 pontos. O primeiro, ele diz assim: eu já estou crucificado. Vamos pensar em crucificado. Tá ali, vamos imaginar aqui, faz conta que eu estou crucificado. Está aqui o crucificado. Um crucificado pode olhar para cima? Está na cruz, pode olhar para cima? Pode. Jesus olhou para cima e disse: Pai, entrega o meu espírito. O crucificado pode olhar para frente? Pode. Jesus olhou para frente e disse: perdoa eles que eles não sabem o que fazem. O crucificado pode olhar para baixo? Pode. Ele olhou para baixo e disse assim: João, Maria agora é tua mãe. Maria, João agora é teu filho. O crucificado pode olhar para a esquerda? Pode. Jesus olhou para a esquerda, viu um camarada zombando dele, não falou nada, deixou ele lá morrer sozinho. O crucificado pode olhar para a direita? Pode. Ele olhou para a direita, o ladrão disse: tem como o senhor levar ele para o paraíso? Ele disse: claro, hoje mesmo será comigo para o paraíso. Então o crucificado pode olhar para frente? Pode. Pode olhar para cima? Pode. Olhar para baixo? Pode. Olhar para a esquerda? Pode. Olhar para a direita? Pode. Olhar para trás? Eita glória! Aleluia! Por que não pode? Por que não pode? Porque a cruz não deixa. Meu Deus, aleluia. Então, uma vez que eu fui crucificado por Cristo, eu posso até querer voltar. Meu Deus, aleluia! Aleluia. Aleluia. Mas não dá mais, eu não consigo, eu não sirvo mais para o mundo. Eu não sirvo mais para voltar atrás. Eu vou ficar tudo desengonçado. Pode perceber que todo desviado, para mostrar que consegue viver sem Deus, ele faz coisa pior do que fazia antes. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o último estado é pior do que o primeiro. Por quê? Porque ele tem que provar para ele mesmo que consegue viver sem o que ele conheceu. Então, se beber uma caixa, vai beber 2. Se sair só na sexta, vai sair sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Porque ele tem que provar para ele mesmo que consegue viver sem o que ele conheceu. Porque não dá para ser igual ao que era depois de conhecer o Jesus. Mesmo quando se desvia, você nunca mais será a mesma pessoa que foi um dia. A cruz agarrou nas nossas costas de tal maneira que a gente só sai dela morto. Só sai dela morto. Só sai dela morto. Só sai dela morto. Não é que eu não tenha vontade de vez em quando lá abandonar tudo, chutar um balde. Só que depois eu lembro que a vitória está dentro do balde. Eu tenho que ir lá e buscar o balde de novo. Então eu preciso entender que uma vez que eu morri para Cristo, a cruz não me deixa voltar da onde eu saí. Eu estou crucificado. Aleluia. E aí ele termina dizendo que agora Cristo vive em mim. Ele diz: não, agora não é pela carne, agora é pela fé. Isso aqui é uma lição muito grande para nós, irmãos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, e eu não sei quanto tempo vocês têm de evangelho, mas na década de 90, falando assim, parece até que eu sou da década de 70, mas na década de 90, eu acompanhei um período, eu ainda não era cristão na década de 90, mas eu ia muito a cultos, porque tinha muito assim, aquela coisa do hoje vai vir o ex-bruxo, lembra dessas coisas? O ex-bruxo, o ex-defunto, né? O ex não sei quem, o ex-fulano de tal. Aí todo mundo ia lá para ver o ex, né? O ex-defunto, o ex-bruxo, o ex-traficante. E aí engraçado que quando você ia ver os ex-traficantes, nenhum traficante era aviãozinho, né? Era tudo gerente. Eu não sei quando tinha tanto gerente naquela época, todo mundo era gerente. Aí o cara começa o testemunho, 2 horas de testemunho. Aí ele começa: não, porque no mundo eu tinha 5 mulheres, aleluia, chega lá meus bens, aleluia. Eu andava com
2 fuzil, 5 pistolas, aleluia. Eu fazia não sei o que, eu pagava nas 5 caixas de cerveja, eu mandava não sei aonde, eu saía de um lado para o outro, eu tinha não sei quantos carros, eu tinha não sei quantos relógios, eu tinha não sei qual. Aí começa a falar, né? Ele fala 1 hora e 58 minutos de tudo que ele fez. Quando era o bruxo, então, eu cortava a criança, te ensina direitinho a fazer a macumba, né? Aí você pegava uma folha, parece que ela está dando ali, Ana Maria Braga no candomblé. Você pega ali 5 folhinhas de não sei o que, 3 folhinhas de não sei o que, ele falava tudo o que ele fazia. Matava a criança, degolava a galinha, ia para não sei aonde, fazia, contava tudo. Aí quando faltava 2 minutos para terminar o testemunho, aceitei Jesus, cara. Tipo assim, como se ele estivesse assim, que doideira que eu fiz, cara. Aceitei Jesus. Agora só posso ter uma mulher, não posso cortar uma galinha, não posso dar uns tiros. Sabe? Ele vai contando aquilo com tanto entusiasmo que você nem vai mais, nem ia. Por exemplo, eu que não era cristão, eu nem ia mais para saber o porquê que ele aceitou Jesus. Eu ia para saber o que ele fez antes. Como era a vida do traficante, do bruxo. Eu ia para ver isso. E aí quando chegava 2 minutos para terminar, aceitei Jesus, cara. Falava aquele desânimo. Agora aceitei Jesus, né? Caramba. Aí você pergunta para esse mesmo cara hoje: vamos no evangelismo? Minha perna, posso ficar em pé muito tempo não. Como tu falou que ficava 3 noites virado. Vamos fazer juntar aqui um dinheiro que pode ajudar um de pinto. Não tem não. Como tu pagava 5 caixas de cerveja. Vamos fazer uma vigília, eu não aguento ficar acordado não. Mas você ficava 3 noites fora de casa. Aí o que Paulo está dizendo agora? Eu não vivo mais na carne. E jamais a gente vai comparar mundo com igreja. Mundo é uma coisa, igreja é outra. A gente não compara uma coisa com outra. Paulo nunca fez isso e eu também não estou fazendo. Mas a disposição é a mesma. Até maior. Porque lá eu precisava de maconha, cocaína, precisava de bebida, precisava de um entusiasmo. Hoje eu só preciso do Espírito Santo. E se eu não consigo fazer com a mesma disposição que eu fazia antes, eu estou falando que o Espírito Santo pede para maconha, pede para cocaína, pede para bebida. E não é assim que funciona. Eu nunca vou comparar a igreja com o mundo. Mas depois que eu passei pelo Calvário e percebi que a morte que eu ia morrer, ele morreu para que eu vivesse, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu não vou prestar qualquer culto. Meu Deus! Eu não vou servir de qualquer maneira. Ele pagou por mim. Eu tenho o costume de dizer que a graça não é de graça. Mas não é de graça porque a gente não tem dinheiro para pagar. É de graça porque alguém veio na nossa frente e pagou. A ideia de tetelestai é exatamente isso. Está consumado, está pago. Oh, glória a Deus. Quando ele diz vinde e comprai sem dinheiro vinho e leite, não é porque é de graça. É porque alguém já pagou. Meu Deus! É de graça porque você não precisa botar no dinheiro para comprar nada, porque alguém já deixou pago para você. É exatamente o que aconteceu na cruz. Você vai para o céu sem fazer nada, porque alguém já pagou para você ir para lá. Você pode ser batizado com o Espírito Santo sem fazer nada, porque alguém já pagou para você ser batizado. Você pode receber revelações de Deus, dons de Deus, ser usado por Deus, sem ter que fazer nenhum tipo de força que fazia antes, porque alguém deixou pago para você isso. Está tudo liberado, porque alguém pagou para você viver uma vida digna hoje. Aleluia. Esse é o mistério do Calvário. É abrir a nossa mente para uma vida nova. Quanto à morte, já não me preocupo mais, porque eu sei que ela trabalha para mim. Quanto à vida, eu já não vivo mais, porque eu sei que eu devo trabalhar para Ele. Então a morte trabalha para mim e eu trabalho para Ele, para que Ele seja glorificado enquanto eu estou vivo. Meu Deus! Enquanto eu estiver vivo, Deus seja glorificado. Enquanto eu viver, Deus seja glorificado. Enquanto eu existir, Deus seja glorificado. E que Deus nos encha do
Santo. E que Deus nos encha da sua presença. E que Deus nos encha da sua graça. E que Deus nos encha da sua autoridade. E que Deus nos encha da sua palavra. Para que quando Ele precisar de nós, aonde nós estivermos, que ali esteja a luz do mundo, o sal da terra, pregando com a vida que Cristo morreu na cruz, para que nós vivêssemos para Ele até o dia em que trocaremos a nossa cruz por uma coroa de glória. Pega a mão desse crente aí, por favor. Pega a mão dele. Pega a mão dele aí, por favor. Oh, Oh, glória! pegue a mão do seu irmão, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. Pegue a mão dele e feche os seus olhos. Você está segurando a mão do templo do Espírito Santo. Você está segurando a mão de alguém que quando a trombeta tocar, ele vai ser teu vizinho lá em cima. O sangue de Jesus Cristo no Calvário foi vertido para que hoje nós estivéssemos aqui. Enquanto a serva de Deus estará louvando ao Senhor, eu te convido a adorá-lo, a celebrá-lo, a engrandecê-lo na beleza da sua santidade, a reconhecer que não há nada mais poderoso do que o Calvário, não há nada mais poderoso do que a cruz.